8h16, estamos ao vivo com o Dr. Tiago Vilela, médico da Clínica Viridium. Dr. Tiago, bom dia, bem-vindo. Bom dia, ouvintes da Nova Brasil, bom dia, Ariane, bom dia, Paulo. É um prazer estar falando aqui com vocês. Doutor, a gente conversa hoje justamente sobre essa onda de calor que está afetando boa parte do país, o Distrito Federal também. A gente sente quando a temperatura está mais alta, quando a secura está um pouco mais intensa, muita gente fica mais prostrado, sem ânimo para fazer as coisas, o chamado mal-estar. As pessoas começam a sentir o mal-estar, muitas vezes não sabem explicar o que é que estão sentindo. É uma dor de cabeça, é uma falta de ar às vezes, é uma sensação de cansaço que não passa. Quais que são os efeitos do calor no corpo humano? Se a gente for tentar entender pela ótica da medicina, o que é que acontece que deixa a gente dessa forma? Bom, assim, o nosso corpo ele tende a manter uma temperatura estável, né? Nós somos animais que mantemos a temperatura ali entre 36 e 37 graus para o funcionamento adequado das células do corpo, né? Das proteínas. E quando tem um aumento excessivo da temperatura, a gente tem um mecanismo no corpo de regulação dessa temperatura central. Basicamente fica no hipotálamo, que é uma região ali do cérebro, né? E ele vai detectando a temperatura do sangue que passa por ali, e a depender da temperatura externa, ele libera mecanismos para controlar essa temperatura. O que é isso? Faz o suor, né? É um mecanismo principal. A vasodilatação, que é as veias da periferia do corpo dilatam para poder aumentar a troca de calor e liberar esse calor excessivo. Só que chega um ponto que esse mecanismo é perdido e começa a ter consequências de sintomas, né? Pode ter aumento de risco de infarto, a concentração no sangue aumenta, o sangue fica mais grosso, né? Mais viscoso. Na parte urinária aumenta a concentração da urina, que aumenta um hormônio, a vasopressina, para concentrar, diminuir a perda de líquidos, né? Para poder ficar no corpo e manter a homeostase. Isso tudo a gente vai falar mais para frente. No idoso, ele tem esse mecanismo prejudicado, por isso que a gente escuta falar que na Europa, né, quando tem calor excessivo, ou mesmo aqui no Brasil, a gente começa a ter morte de idosos sem saber muito bem o motivo, mas assim, as pessoas não sabem bem, mas é por conta dessa perda da capacidade da regulação ali do controle central da temperatura, que causa riscos à saúde, né? Que coisa. E doutor, o senhor falou brevemente então sobre esse reflexo das altas temperaturas no trato urinário. O que é que acontece? A gente ouve a recomendação de se ingerir muito mais água. Muita gente tem dificuldade de fazer isso até porque fica ali com aquele receio de ter que ficar indo ao banheiro toda hora. Isso eu me incluo nessa, por exemplo, sobretudo no período da tarde, quando eu estou trabalhando na rua, muitas vezes não sei se vou ter um banheiro para ir, evita tomar água, mas quando está muito quente é mais difícil, a gente sente a necessidade. Qual que é esse efeito, esse reflexo das altas temperaturas no nosso trato urinário? Das pessoas mais jovens, mas também dos idosos? Sim, muito, muito boa pergunta. O calor excessivo leva nosso corpo vai tentando regular, né? Então, o principal mecanismo é aumentar a sede. A gente sente mais sede, então um mecanismo de proteção. Só que tem gente, né, os idosos principalmente, eles já têm esse mecanismo prejudicado e sentem menos sede. Então, eles tendem a ter eles tendem a ter mais desidratação. Nas pessoas gerais, tem um aumento da incidência de cálculos renais. Essa incidência aumenta em 20%, 30% nos períodos da seca. Porque por mais que a pessoa aumente a ingesta de água, muitos acabam não fazendo isso, não bebendo, por distração, por estar fazendo outras coisas. A urina ela se concentra, né? Então a nossa urina ela tem um mecanismo de proteção contra a formação de cálculos, que é principalmente a diluição. A urina é cheia de sais minerais, oxalato de cálcio, outras substâncias que se agregam, que vão se juntando para formar as pedras. E esse mecanismo no calor ele é exacerbado. A pessoa urina menos, ela vai concentrar mais, aumenta também o risco de infecções urinárias, principalmente mulheres, né, que homens geralmente têm menos. Mulher já tem uma incidência mais alta de infecção urinária, principalmente nesses períodos de calor e seca.
Brasília tem isso, né? Tem as duas combinações, que é a associação de calor excessivo nesse tempo com a seca. Sim. Brasília chega a ter um clima aqui quase de deserto em alguns períodos. Isso a gente vê na prática, que aqui a cidade tem uma incidência muito alta de cálculos renais. Se a gente for ver na população geral, 10% da população mundial tem pedra nos rins. É uma doença muito prevalente. Em Brasília, essa incidência é aumentada, chega a 20, 25%. Olha só. E nesse período da seca, as crises aumentam, formam mais cálculos, os cálculos urinários tendem a descer para o ureter, fazer aquela migração da cólica renal e é uma dor muito forte, né? Quem já teve sabe como é que é. Doutor, em relação à quantidade de água indicada para as pessoas, tem alguma dica aí do que as pessoas devem beber de água por dia? Sim, muito boa pergunta. A gente ouve falar assim, 2 litros por dia, né? 2, 3 litros. Essa é uma média, assim, muito geral. Se a gente for ver, ninguém fica calculando a quantidade de copos, assim, ninguém não. A maioria, Quase ninguém. ninguém é forte, né? Tem gente que calcula, mas de forma geral, ninguém fica contando ali, né? A quantidade que bebe. Mas, assim, em média, como é que a gente faz? Quanto mais nova a pessoa, ela precisa de uma quantidade maior de água. Por exemplo, até 50 anos, a gente calcula assim, 35 ml por quilo de peso. Nos adultos, né, ali 18 até 55, 60 anos, ou seja, adultos jovens, não idosos, a gente tem uma média aí de 30 a 35 ml por quilo. Então vamos supor, um adulto de 70 quilos, 35 ml por quilo, 30, 35, 2,5 litros, né? Isso aí é uma média muito geral, porque a gente tem que ver assim, tá mais calor, tem que aumentar essa quantidade que a gente vai beber. Então, não esperar ter sede para beber água, porque a sede já é um mecanismo do nosso corpo que está tendo a desidratação. Então você está correndo atrás de um problema que já começou. Uma forma boa de orientar os pacientes, eu falo assim, a cada 2, 3 horas, tenta beber ali uns 400, 500 ml. Divide ao longo do dia, porque também não adianta pegar assim, beber 3 litros de água de manhã, à tarde não beber nada e à noite também nada. Você vai ficar 18 horas do dia ali, concentrando muito a sua urina e causando problemas. Um mecanismo também muito bom, e esse é fácil da gente seguir, é assim, observar a cor da urina. Você vai no banheiro, urina e olha ali. A cor da urina ideal, a quantidade de água que a gente está vendo que está bom, é aquele amarelo claro. Não precisa ser branco, igual a água que você coloca no copo e urina branco assim, é porque está bebendo demais. Agora, aquela urina amarela, o ouro muito concentrado, é sinal que está desidratado e está muito ruim. Tem gente que bebe tão pouca água que na hora que vai urinar você vai ver tá igual uma cor de Coca-Cola. É verdade. Escuro. Aquilo ali está muito errado, né? Então, assim, tem essa fórmula do peso por quilo. A cor da urina eu acho que é o melhor parâmetro. E essa dica cada 2, 3 horas, beber ali uns 500 ml de água é uma forma bastante adequada. Doutor, e tem gente que fala que não gosta de água, que não consegue tomar água. Eu tenho pessoas na minha família que têm dificuldade, inclusive mais idosas mesmo, dessa ingesta de água. E aí tem alternativas, o suco ele pode ajudar, de repente um chá, enfim, ou tem que ser de fato a água é insubstituível. É assim, a água é o melhor deles, né? Porque ela vai ali fazer o equilíbrio dos sais minerais, né? Vai fazer o equilíbrio hidroeletrolítico do corpo muito bem. O que pode substituir também é muito bom. Por exemplo, água de coco é muito benéfico. Esses repositores Gatorade, né, hidroeletrolítico, eles são bons para atividade física, né, ajuda. Agora, suco de caixinha, refrigerante, que muito paciente meu fala, né? Até ontem mesmo eu tive um caso interessante, o paciente falou, mas eu bebo muito líquido, aí falou assim, e ele estava com cólica renal, só que bebia quase tudo de refrigerante. E aí assim, o refrigerante, além dele não ser benéfico, ele acaba sendo prejudicial, porque o refrigerante normal é basicamente só açúcar, e se for pegar esses zero, né, zero açúcar, eles têm muito sódio.
Então, assim, os dois são muito ruins. O suco de caixinha é a mesma coisa, é praticamente só açúcar. Então, esses aí não contam, não vale. Um suco da fruta mesmo, fruta pura, né? Sem açúcar, isso aí pode ajudar também. Excelente saber disso. E agora, então, nesse período de calor, assim, doutor, para quem está nos ouvindo, quem chegou aqui agora e não pegou essas nossas dicas, o que que você recomenda de mais importante para ficar ligado nesses próximos dias? Bom, vocês já falaram umas coisas interessantes. Principal delas, beber muita água, aumentar a ingesta de líquidos, principalmente água aí em 30, 40%. Colocar aí um adulto maior, um homem, por exemplo, 3 litros e meio de água por dia. Outra coisa, usar roupas leves, né, para ajudar na transpiração e na saída do excesso de calor do corpo. Outra coisa, evitar a exposição solar direta nos períodos mais quentes ali, entre 11 e 2 horas da tarde, que é um horário que aumenta muito o calor e aumenta o risco à saúde. E, de forma geral, se proteger, né? Quando for colocar boné ou protetor, essas medidas aí são bem adequadas. Doutor, uma última pergunta aqui da minha parte. Muitas vezes, nas expressões do dia, a gente fala, estou morrendo de calor. Mas a gente sabe que tem, de fato, pessoas, como a gente tem aquelas que morrem de hipotermia, que morrem, de fato, por conta do calor. Como o senhor disse aí, no começo, por exemplo, na Europa, com as temperaturas super, super altas, muitos idosos acabam padecendo, alguns chegam a morrer, de fato, em razão dessas altas temperaturas. Como que isso acontece? De fato, o calor excessivo leva as pessoas a óbito e de que forma isso se desenrola ali no interior do corpo? Sim, algumas pessoas realmente podem assim, morrer de calor, literalmente, né? Isso aí é uma coisa que todo ano acontece, infelizmente. Na Europa, principalmente, onde tem essas ondas de calor, a gente vê, e é noticiado, a gente tem um aumento de 20% na incidência dos idosos nesse período aí, onde tem a onda de calor. Como é que é esse mecanismo? O idoso, principalmente, ele tem o centro regulador da sede, o hipotálamo, já todos os órgãos vão perdendo sua eficiência ao longo do tempo. E o principal deles, esse aí, o hipotálamo, ele perde esse controle da regulação da temperatura interna e ele sente menos sede, acaba desidratando, bebe menos água e tem geralmente um colapso circulatório. Ou morre de infarto, ou AVC, ou a própria desidratação excessiva acaba levando ele a óbito, acaba morrendo com a morte súbita. Isso é uma coisa que tem que ser bastante evitada e noticiada, porque é uma morte evitável, né? Se ele estivesse em casa, bebendo água, protegido, ele dificilmente morreria dessa onda de calor. Que coisa. Então tá aí, olha, pacote completo de dicas para você, explicando aqui sob a luz da medicina quais que são os efeitos desse calor no corpo humano. Então, muita atenção, viu? E sobretudo com os idosos, as crianças, as pessoas que já estão doentes, porventura. E toma bastante água durante todo o dia. Nada de encher a garrafinha, mandar para dentro de uma vez e depois esquecer que você precisa ingerir água ao longo das outras horas. Dr. Tiago Vilela, médico urologista da Clínica Veridium. Obrigada por hoje e até a próxima. Agradeço o convite, um abraço, bom dia para todos. Essa foi a Coluna Saúde e Bem-Estar.